Oi, gente, tudo bem com vocês? O tema do Nepcast de hoje é HPV. A prevenção que muda o futuro. Olá, me chamo Leandro Aleixo, sou psicólogo, professor universitário e terapeuta holístico, e é um prazer estar com vocês no episódio de hoje. E hoje vamos falar sobre um vírus que é muito comum, mas que pode ter consequências graves se a gente não se cuidar. O HPV é a principal causa do câncer de colo do útero, mas a boa notícia é que temos uma arma poderosa contra ele, que é a vacina. E o melhor, ela está disponível pelo SUS. Então vamos entender por que ainda temos tantos casos e como podemos mudar essa estatística começando cedo, já na adolescência. Então, para conversar sobre esse tema tão importante, a gente está com a presença dessas pessoas maravilhosas, que é Tatiane Lino, a nossa coordenadora do Programa Municipal de Imunização, o famoso PMI. Seja bem-vinda, Tati. Obrigada pelo convite. E também estamos com Andressa Pacheco, que é a nossa coordenadora de saúde da mulher. Seja bem-vinda, Andressa. Obrigada, é uma satisfação sempre estar aqui. Coisa boa, meninas. Então, vamos direto ao ponto, né? Muita gente ouve falar que não sabe exatamente o que é HPV e por que a vacina contra ele é considerada uma vacina contra o câncer. Então, o HPV, ele é um vírus, que a gente chama ele de papiloma vírus humano, né? E ele é um vírus que a gente chama de um vírus oncogênico, né? Toda mulher, ou toda pessoa, na verdade, que tem uma vida sexual ativa, né, com mais de um parceiro, existem estudos que garantem que 90% dessas mulheres, elas já têm o contato com o vírus. Se esse vírus ele vai se transformar em câncer ou não, depende, né? Porque a gente sabe que são alguns tipos que eles são oncogênicos, né? Que eles se tornam câncer. Então, por isso que a gente fala que o HPV ele é um vírus que a gente precisa prevenir, né? Para que ele não se torne, né? Nem venha a se tornar um câncer. Então, HPV homens e mulheres podem contrair. Isso, exatamente. Na verdade, ele desenvolve mais na mulher, mas no homem também ele pode desenvolver, né? A mulher, o câncer ele pode surgir no colo do útero, com lesões. No homem, ele se torna um transmissor de certa forma, mas também pode vir a se transformar no câncer de pênis, por exemplo. É mais raro, mas pode acontecer. E compreendendo, né, que se as pessoas elas são portadoras do papiloma, então elas têm um risco maior de adquirir do Exatamente. organismo desenvolver essa Exatamente. doença. Se a gente entende que tem uma vida sexual ativa, né, se a gente tem com mais de um parceiro, se a gente já teve, tem grandes chances de a gente ter esse vírus, né, da gente ser portador desse vírus. Uhum. É claro que vai depender, que depende do tipo do vírus, né, que a gente tem, acho que o 16 e o 18, que ele pode Uhum. se tornar um câncer, mas você pode estar com esse tipo, o 16 e o 18, e ele se desenvolver daqui a alguns anos, daqui a 10 anos, daqui a 20 anos. Daqui a pouco a gente vai falar mais sobre a vacina propriamente dita, que eu acho que é o grande objetivo do nosso episódio de hoje. Mas outra pergunta: as prevenções que a gente utiliza para as ISTs, né, o uso da camisinha, ele também previne essa transmissão? Previne sim, né. Hoje o preservativo que a gente chama como preservativo masculino e feminino, ou externo ou interno, ele ainda é a única forma da gente conseguir prevenir a IST, né, que é a infecção sexualmente transmissível. Não tem outra forma, não existe, né, outra forma. Somente a abstinência, mas acho Somente que a ninguém está proposto. abstinência, exatamente. Então, é ainda o uso do preservativo, né. A gente Exato. tem, óbvio, a prevenção, né, que a gente tem hoje a vacina, que vai ser falado. A gente tem o exame Papa Nicolau, que a gente vai falar também. Famosíssimo. Isso, mas, o uso do preservativo, ele é primordial. A gente não pode abandonar ainda ele. É importante isso, né, gente, Com da saúde pública, porque existe um investimento muito grande na produção de preservativos. O SUS eu acho criativíssimo, né, que traz agora tem o famoso da textura,
Sou da de sensibilidade. todas as formas, justamente para que as pessoas elas utilizem, né. Assim, é distribuído na atenção básica, é porta aberta, né, o Sim. usuário ele pode pegar a quantidade que ele quiser, que ele desejar. Acho que é importante a gente enfatizar sobre o uso. E lembrando também, né, só um parênteses rápido sobre inclusive da sífilis, né, que a gente tá, com praticamente um surto de sífilis nacional, e é uma doença muitas vezes silenciosa, né, que Silenciosa, não exatamente. E a gente tem uma grande dificuldade na questão do diagnóstico, porque as pessoas elas não procuram, eu acho que é importante, né. A unidade básica ela é porta aberta para o teste rápido de sífilis, né. Sífilis, HIV, hepatite B e hepatite C. Qualquer usuário, ele pode procurar a unidade básica para fazer esses testes rápidos. Muitas vezes, às vezes, eles nem sabem que eles têm esse direito, que eles podem, né, e tem isso na unidade básica. E a gente acaba diagnosticando muito mais nas gestantes, porque é primordial, a gente precisa fazer os testes rápidos nas gestantes, e aí a gente consegue diagnosticar muito fácil, muito rápido nas mulheres gestantes. E aí por isso que acaba sendo ela silenciosa, porque ela não quando ela vem dar sinais, já tem um tempo aí, né. E a população ela pode ir buscar a unidade básica para fazer esses testes, para poder testar e se, né, positivar, tem o tratamento também da unidade básica, né. Todas as unidades básicas de aqui de Caruaru, ela faz o tratamento para sífilis. Ela tem o tratamento. que maravilha, né, tão importante isso. E acho que ficou bem claro, né, pra gente que o HPV tem uma relação muito estreita com o câncer de colo do útero. E já que estamos falando de exames, né, preventivos, vamos falar um pouquinho do Papa Nicolau? Sim, então, o Papa Nicolau, né, ele é um exame, eh é hoje, né, não é o único exame, né, tem um recente agora, mas a gente vai falar de hoje o que nós temos ainda aqui no nosso município, né. Ele é o a gente conhece ele por Papa Nicolau, algumas pessoas conhecem ele por exame de lâmina, né. Ele é a forma que a gente tem de conseguir identificar as células que podem ser possíveis cancerígenas, né, ou identificar algum tipo de lesão. É um exame simples, rápido, é feito nas unidades básicas, né. Eh, e aí, qual é a idade que a gente pede para que as mulheres elas procurem fazer esse exame, né? Entre 25 anos e 64 anos, né? Tá essa faixa etária em que as mulheres elas precisam procurar fazer esse exame, porque é a faixa etária que tem maior risco de aparecer o câncer de colo de útero, né? Então é um exame rápido, tranquilo, eh eh, indolor, né, ele existe um incômodo, né, as mulheres elas ainda têm um pouco de resistência, mas hoje os profissionais eles são quase que capacitados anualmente para que eles consigam acolher essas mulheres, para que esse momento se torne uma coisa muito mais tranquila para elas. Então, hoje atualmente no município de Caruaru, essa é a forma que a gente tem de conseguir prever que pode se virar uma lesão cancerígena, porque se a gente consegue fazer esse exame e a gente identifica uma lesão inicial, assim como todo tipo de câncer que a gente consegue identificar inicialmente, as chances de resultados positivos é muito grande, né. Então é por isso que é importante que essa mulher ela procure a unidade básica para ela fazer esse exame. Nós já temos, né, o DNA, que a gente consegue identificar pelo DNA também, que faz, né, uma coleta também que faz no colo do útero, e pelo DNA a gente consegue identificar se existe uma possibilidade de alguma célula ali se tornar cancerígena, né. Nós não temos ainda no município, né, aqui na Quarta Geres, a gente só tem um município que faz, se eu não me engano é Jaboatão dos Guararapes, mas a gente está nessa expectativa de receber também. E aí, qual é a diferença, né? Hoje o exame de lâmina, a mulher ela precisa fazer 2 anos consecutivos. Em 2 anos consecutivos, ela tendo um resultado tranquilo, né, sem Ô alterações. Andressa, 1 por ano? Isso, um por ano. Ela faz um por ano, por 2 anos consecutivos, ela tendo um resultado, sem alterações, ela só precisa repetir esse exame com 3 anos depois. Então ela tem 3 anos após para repetir esse exame. Exceto, claro, se ela apresentar qualquer alteração. E aí a gente precisa lembrar que sangramento, sangramento sem ser em período menstrual, dor no ato sexual, né, na penetração sexual, ela não é normal, isso não é normal, então ela precisa de fato procurar uma assistência, né. Então se ela fez o exame por 2 anos consecutivos, não apresentou nenhuma alteração, mas ela tem 3 anos para repetir esse exame. Mas nesses 3 anos ela apresentou alguma alteração, ela precisa voltar a procurar a unidade básica para refazer esse exame, para repetir esse exame. Se está tudo bem com ela, ela só precisa repetir com 3 anos.
Esse novo exame, que é o de DNA, ele só é preciso repetir com 5 anos. Então, assim, a gente abriu mais essa janela, esse espaço, né. Foi um ganho também muito grande, de certa forma. E aí ele também é mais preciso, né, então a gente está na expectativa de receber ele, que vai ser de fato realmente, bem melhor para as mulheres. Mas hoje o que nós temos, né, o preventivo é o exame de lâmina, que com 2 anos repetindo anualmente, uma vez por ano, né, você faz na unidade básica, ele é realizado pelo médico ou pelo enfermeiro, né, pode ser feito, 2 anos consecutivos, tendo um resultado tranquilo, sem alterações, ele só vai repetir com 3 anos, né. Então tem aí uma janela de tempo que essa mulher, ela pode ficar tranquila. E é de fato o único exame hoje que a gente consegue prevenir o câncer de colo de útero, né. Muitas mulheres elas acham que o Papa Nicolau é basicamente para alguma alteração que ela está apresentando, né. As mulheres elas procuram muito quando apresentam um corrimento e tudo mais, e aí acho que a gente precisa explicar o quão importante é esse exame, que a gente consegue identificar as células que pode se transformar num possível câncer. Uma lesão inicial ali que a gente já pode tratar e ter um resultado positivo. Muito interessante isso que você falou, que é um exame que que as mulheres fazem quando não estão sentindo nada. Nada, exatamente. E é muito importante isso, né, que anualmente ela vá procurar a unidade básica dela. Eu tinha pacientes que elas faziam assim: "Olha, completou 1 ano esse mês É que eu vim", né, verdade. bem assim, né, "Completou 1 ano esse mês", aí eu vim de novo. Que ótimo". E é bem interessante também que o Ministério da Saúde, ela colocou essa data, né, essa idade de 25 a 64 anos, mas a gente recebe mulheres com 70 anos. Mas eu quero fazer. Olha, mas não existe a necessidade, porque não existe, né, não é porque a gente precisa também explicar que após essa idade, né, estudos comprovam que as chances de aparecer o câncer de colo de útero, eles diminuem muito. Então por isso que essa idade é até essa certa idade, né. Então, a gente explica que não precisa, mas elas: "Não, mas eu quero, porque". E aí, óbvio, claro, a gente não precisa coletar, mas a gente examina essa mulher, porque a gente precisa examinar ela como um todo, de certa forma, né, realiza o exame físico dela. Mas a gente tem muitas mulheres, né, à procura quanto a isso, assim, a gente tem, de fato, realmente, elas procuram mesmo se cuidar e fazer sempre os exames dela anualmente. Que maravilha, tão importante, né, a prevenção. Então, vamos falar de vacina agora? Porque existe um mito, né, de que a vacina seja só para meninas, né. A gente compreende também que o calendário vacinal e a dinâmica, né, os protocolos para vacina sempre modificam. Então, por que não falar agora sobre imunização? Então, o vírus do HPV, ele é responsável por 70% dos casos que vão se transformar em câncer, né, principalmente dos tipos 16 e 18. A vacina é uma vacina de HPV que é ofertada pelo SUS. Ela é uma vacina quadrivalente, ela protege contra os 4 principais tipos de vírus, os mais graves, inclusive 16 e 18, e a vantagem principal dessa vacina é que ela é ofertada na faixa etária de adolescentes de 9 até 19 anos. Nesse momento, o Ministério da Saúde ampliou essa faixa etária para oportunizar aqueles adolescentes que, por algum motivo, não tiveram acesso à vacinação, no início, né, nos 9 anos de vida, conseguirem atualizar essa dose. Ela é ofertada em dose única, na rotina das unidades básicas de saúde, e a eficácia dela é de 98%. Então, é de fácil acesso, é ofertada pelo SUS, inclusive é uma vacina muito cara se você procurar na rede privada, e o adolescente ele tem acesso a essa vacinação, tanto através da unidade básica de saúde, como também no ambiente de escolas, né, da rede privada e pública do município. E aí a gente reforça a importância, porque é a principal medida preventiva contra a doença. Para que esses adolescentes tenham essa consciência, também os pais incentivem os adolescentes a receberem a imunização já no início, né? Porque já estudos comprovam que quanto mais cedo o adolescente for vacinado, maior a eficácia contra a doença. Ou seja, é importante que ele tenha acesso à vacina antes do início da atividade sexual, porque aí essa proteção ela vai ser maior.
né, contra os casos graves da doença. Lembrando que não é uma vacina que deve ser administrada apenas nas meninas. Ela é ofertada tanto para o público de meninos como meninas nessa faixa etária e protege vários tipos de câncer, como a Andressa colocou: câncer de colo de útero, de pênis, de boca, entre outros. Eu acho que é bem importante a gente falar também. Acredito que Tati deve complementar melhor do que eu. A gente tem, eu acho que, se eu não me engano, na Austrália, eu não tenho certeza, né? Que é um país que já conseguiu erradicar o câncer de colo de útero Através da vacinação. através da vacinação. Então, Porque já tem lugares que não têm diagnóstico de câncer de colo de útero. Acho tão bonita essa palavra erradicação. Eu fiquei tão feliz da notícia que o Brasil conseguiu erradicar, né, a transmissão de sífilis, de HIV, desculpa, de mãe pro bebê. Isso. E aí, como ela colocou, alguns países já conseguiram esse feito porque tem uma vacinação massiva, né? Os adolescentes, o ideal, o Ministério da Saúde recomenda que 90% dos adolescentes nessa faixa etária sejam imunizados para que realmente a gente consiga essa efetividade e consiga controlar a doença de fato. Né? Aqui no município de Caruaru, a gente tem uma cobertura vacinal de 76% em 2025, ainda está fechando os dados, o Ministério da Saúde, mas em relação aos meninos, há uma queda de 10% nessa cobertura, lembrando que a recomendada é de 90%. Então, ainda existe, né, uma lacuna de adolescentes que têm acesso à vacina, porém ainda não foram imunizados. A gente reforça essa importância de manter o calendário vacinal atualizado, tanto para prevenir o HPV como outras doenças, né, na faixa etária da adolescência, que é tão importante. A vacinação é nossa grande aliada em relação à prevenção. Eu queria trazer à tona o mito, né, de que é uma vacina só para meninas e de que é uma vacina que incentiva o início da vida sexual. Eu acho tão importante a gente levantar essa pauta, porque as pessoas ainda alimentam esse mito, né? Também à luz do que Tati trouxe, de o quão os meninos não se interessam ou não buscam ou não são estimulados a buscar também a imunização. Isso, as pessoas ainda associam a vacinação de HPV ao início da atividade sexual. Inclusive, alguns pais enfatizam isso no ambiente de escolas, né, que não vai permitir a vacinação do adolescente, porque está incentivando o adolescente a iniciar a atividade sexual. Porém, o objetivo principal da vacinação é a prevenção. E como eu coloquei, a gente precisa, né, incentivar os adolescentes a receberem essa vacina cedo, para que a eficácia dela seja maior, a gente consiga atingir os 98% de eficácia, antes do início da atividade sexual. Então, não tem relação alguma. A partir do momento que a gente oferece a um adolescente a prevenção, a gente não está incentivando o adolescente a iniciar a atividade sexual, a gente está orientando sobre a importância daquela vacina, assim como a gente faz esse trabalho de educação, né, permanente em relação à importância de todas as demais vacinas ofertadas no calendário pelo Ministério da Saúde. A gente tinha comentado anteriormente em off como para o calendário vacinal infantil é muito mais simples, né? As crianças pequenas, elas praticamente não têm gênero no que diz respeito a essa diferenciação de quem é mais imunizado, meninos ou meninas. Mas quando esse menino se torna um adolescente, a coisa muda de figura totalmente, né? É tanto que a gente consegue uma melhor efetividade da vacinação em relação aos adolescentes no ambiente deles. Ou seja, a gente consegue vacinar melhor os adolescentes no ambiente de escola do que nas próprias unidades básicas de saúde. Ainda existe uma resistência do adolescente se sentir seguro para procurar assistência na unidade básica de saúde. Aqueles mitos de achar que os pais vão tomar conhecimento, que procurar a unidade para orientação, né? A própria sociedade vai julgar aquele adolescente porque ele buscou uma orientação junto a um profissional de saúde. Então, a gente consegue melhorar essa resistência quando a gente vai até o adolescente. E aí, um acaba incentivando o outro. Eu acho interessante quando a gente vai fazer alguma ação de vacina no ambiente escolar, que eles vão buscar os colegas. Sei lá, o colega saiu de perto para não tomar a vacina naquele dia, aí ele vai buscar. Não, vamos, nós vamos juntos. E acaba que a gente consegue uma melhor adesão nesse movimento, né, de grupo de adolescente. Eu acho que até Tato falou essa questão do adolescente na unidade básica, a gente precisa lembrar que
o Estatuto da Criança e do Adolescente, ele deixa bem claro que o adolescente ele pode buscar a unidade básica, né, para consulta, para tirar dúvidas, e esse sigilo ele precisa ser mantido entre o profissional e o adolescente, né? Ele só é quebrado a partir do momento que existe um risco, né? Um risco para o adolescente, existe uma questão de lei. Mas, exceto isso, esse sigilo ele precisa ser mantido e ele pode, né, e ele deve, na verdade, ser atendido, né? Muitos adolescentes, eles não sabem, né? Eu acho que é um dos públicos que a gente menos recebe na Na atenção unidade de básica, saúde, É uma sim. é pena. os adolescentes. Porque, de fato, realmente eles não têm esse conhecimento, né? E acaba que também as famílias não incentivam. E o estatuto ele deixa isso muito claro, que o adolescente ele pode sim ter o atendimento e fica nesse sigilo mesmo. Por isso que é tão importante as ações do programa Saúde na Escola, né? As campanhas de De vacinação. vacinação. Por mais trabalhosas que elas têm um impacto inimaginável, Com gigantesco. certeza. Eu sou fã número 1, né, do programa de É. imunização. Sou suspeita para falar, assim, que a gente vê, de fato, a saúde chegando à população, assim, de uma forma massiva e se transformar, né, em proteção, tanto individual como coletiva. Eu queria perguntar no viés de curiosidade. Existe um mês dedicado ao câncer de colo de útero e à prevenção do HPV? A gente tem uma data no calendário da saúde? Existe. Existe Trabalha muito no existe Outubro Rosa. o março lilás, que ele foca a questão da prevenção ao câncer de colo de útero, mas em outubro, como o Outubro Rosa ele é uma campanha muito maior, Puxa, gigantesca, a né? nível, né, nacional, a gente acaba puxando também para a prevenção, porque ele é a prevenção ao câncer de mama, mas aí a gente foca também na prevenção ao câncer de colo de útero, né? Então a gente também tenta puxar essa mulher que está ali nessa faixa etária também para realizar os exames e fazer educação em saúde sobre também o assunto, né? É verdade, porque é o mesmo movimento que a gente faz com o Novembro Azul, por exemplo. Porque é o câncer de próstata do homem. Mas é um chamariz tão grande que é mais interessante também a gente puxar outras questões de prevenção à saúde como um todo para aquela população. Então acho que o Outubro Rosa também está fazendo esse movimento, né? Fazendo esse movimento, porque a gente consegue, né, pegar esse público da mulher que vai, né, atrás de uma mamografia e, ó, tá na faixa etária, é possível fazer ainda uma citologia, né, o exame de lâmina, a gente consegue. Mas no calendário mesmo do Ministério da Saúde, ele coloca como um março, né, que é o março, a gente chama de março lilás. Também é o mês dedicado às mulheres, né, tem ali o dia 8 de março, eles focam também nessa questão. Mas não tem a grandeza que tem o Outubro Rosa. Exato. Acho que toda oportunidade que a gente tem de promover saúde, de Precisa ser prevenir, a gente faz, aproveitada, né? com É certeza. uma luta. Só falta agora, eu acho, de levantarem o mês do adolescente, né? Isso. Para ver se a gente consegue vacinar esses meninos para HPV. Seria Aí, uma boa. Fica a dica, viu, Ministério da Saúde? nesse momento, a gente consegue, como eu falei, trabalhar melhor com esse público dentro do ambiente escolar, Exato. né? Mas aí seria importante também Uhum. outros incentivos, né, à política de adolescente, para que a gente consiga um maior alcance em relação a essa vacinação. E aí, só para um detalhe importante, sobre a vacina de HPV ainda, existem situações especiais, né, que o esquema de HPV ele é modificado. Por exemplo, para atendimento a pessoas com HIV, né, é um direito que é garantido a essa população até 45 anos de idade, pessoas que têm neoplasia, que a gente chama dos imunossuprimidos, pessoas que fazem tratamento, transplante, elas entram, se enquadram, na vacinação especial, e aí o esquema vacinal ele passa a ser diferente, porque essa população ela precisa, né, ter uma proteção maior em relação ao HPV. A imunidade protetora dessa população ela é reduzida e, consequentemente, aumenta o número de doses para que a gente consiga essa cobertura vacinal que a gente necessita e proteção desse público. Então, passa a ser um esquema vacinal de 3 doses para essas situações especiais. Já na rotina dos adolescentes, a vacina é dose única. E a pessoa que não tomou na adolescência e não se enquadra nesse universo dos imunossuprimidos. Infelizmente, o Ministério da Saúde só permite que a gente vacine essa população que faz parte da rotina, que a gente chama, até 19 anos. A vacinação ela foi ampliada para esse público até julho de 2026, porque, na verdade, na rotina, a vacinação de rotina de adolescente é até 14, mas houve essa ampliação por parte do Ministério da Saúde para oportunizar esses adolescentes não vacinados de tomar essa vacina até julho
de 2026. E aí, a partir, os demais, infelizmente, não são contemplados com a vacina de HPV se passarem da faixa etária recomendada no calendário do adolescente. E é importante também frisar do dinamismo que a gente tem nos calendários vacinais, né? Sim. Hoje a gente trabalha desta forma, mas antes a gente trabalhava de outra forma, e no futuro, possivelmente, a gente vai ter uma outra dinâmica de trabalho, né? Isso, porque o Ministério da Saúde ele pensa sempre na coletividade, né? E qual é a população que é mais vulnerável àquela determinada doença? No caso do HPV, são os adolescentes, né? Então, eles priorizam o grupo de adolescentes para vacinação de HPV por esse motivo. Mas à medida que outros estudos vão surgindo, aí é necessário ir Exato. modificando, né, o calendário vacinal em todas as faixas etárias. Existem evidências científicas, né, que embasam todo esse processo de trabalho e toda a forma como a gente, enquanto profissional de saúde, lida com esses problemas, com essas questões de saúde. Pensando sempre na quebra da cadeia de transmissão, na proteção, tanto individual como coletiva. E além da vacina, né? Qual é a orientação da rotina para que as mulheres adultas que talvez não tenham se vacinado na adolescência, o cuidado continua, né? O cuidado continua, né? A prevenção é o exame de lâmina, é o Papa Nicolau. Então, se essa mulher ela não tomou a vacina, né? Passamos dessa idade, passamos dos 19, não conseguimos ser contempladas com a vacina, porque é uma vacina recente, né? Que ela chegou no calendário vacinal recente. A forma de prevenção é o exame de lâmina, é o Papa Nicolau. Então, assim, a gente precisa enfatizar que essa mulher ela procure, né, realizar o seu exame. Se ela não fez há um tempo, ela procura as unidades básicas. Se ela não tem o desejo de fazer pelo SUS, é que se ela fizer pelo privado, mas que ela volte para a unidade básica para levar esse resultado, que os profissionais de lá vão atender essas mulheres, vão avaliar os resultados também. Então é importante. Muitas mulheres elas têm a iniciativa de fazer no privado o exame. E aí, a gente precisa lembrar que as unidades básicas faz, né, é gratuito, mas caso ela tenha o desejo de fazer no privado, mas que ela volte com esse resultado para a unidade básica para ser avaliado pelo profissional, porque também não adianta ela fazer o exame, esse exame não ser avaliado, o resultado é importante que seja avaliado e a partir daí tem uma conduta. Então, essa mulher que não foi contemplada com a vacina por conta da idade, a forma de prevenção é o exame de lâmina, é o Papa Nicolau. E lembrando, né, que a partir do momento em que essas informações entram para a saúde pública, elas entram para as estatísticas e para os números de Exatamente. onde são construídas as políticas públicas. E aí eu sempre falo muito assim, né? Quando a gente acaba recebendo, né, que houve um óbito de uma mulher por câncer de colo de útero, a gente entende que a gente falhou como saúde, né? A sensação é essa, né? Eu falhei como saúde, né? Porque nós temos o exame, o exame é gratuito, onde essa mulher estava? Porque eu não fui buscar essa mulher para fazer esse exame, né? Então, a ideia é que, de fato, né, todas as mulheres elas realmente realizem o exame. Como eu falei, de 25 a 64 anos de idade é a faixa etária que o Ministério da Saúde ele solicita, e que essa mulher ela seja contemplada, né, tenha essa prevenção para que esse desfecho ele não seja negativo, porque não é o que a gente quer. Isso impacta, né? Câncer de colo de útero, ele ainda tem um número significativo no Brasil, que não era para ter, né? Porque nós temos esse exame nas unidades básicas, né? É de fácil acesso, é rápido, então, de fato, ele impacta nos números, realmente nos resultados, né? Na saúde pública no geral. A regra da saúde é muito simples, né, minha gente? Quanto mais cedo a gente se prevenir, menos a gente vai ter problemas, menos agravos, menos transtornos, porque eu imagino, eu sei, o quão é difícil a gente tratar problemas mais complexos. Então, quanto mais a gente puder se prevenir, se cuidar, é melhor. O desfecho é positivo, né? A Exato. tendência é que seja positivo. Então, gente, a informação salva vidas, né? E o HPV tem prevenção. E essa prevenção está ao alcance de todos e todas na nossa rede. Então, queria agradecer e pedir para que vocês tragam uma mensagem final para a nossa audiência. Qual é aquela dica que a gente faltou de abordar no episódio de hoje?
e que é importantíssima para que a gente se previna do HPV. Então, a vacina de HPV ela é gratuita, né? É porta aberta. É importante a gente destacar que o usuário ele tem direito ao acesso em qualquer unidade básica de saúde se ele tiver a faixa etária de receber a partir de 9 anos. E é muito importante que os pais tenham a consciência de vacinar os adolescentes nos primeiros anos, né? Logo de forma precoce, aos 9 anos, para que diminua essa incidência de casos graves da doença através da vacinação. E acho que a mensagem que eu deixo é que amor próprio é você cuidar de si, né? Então essa mulher ela precisa. Eu sei que hoje a realidade das mulheres é intensa, né? Ela trabalha, ela é mãe, ela é esposa, ela é filha, e ela precisa lembrar que, para além de todas essas pessoas que ela cuida, porque a mulher ela tem isso do cuidar, ela precisa, em primeiro lugar, ela cuidar dela. Então, se ela iniciar com uma consulta, com um exame de lâmina, isso já está garantindo que ela está cuidando de si. Isso já fala muito sobre o amor próprio dela. Se você não se cuidar, como é que você vai cuidar de outra Como é que você vai pessoa? cuidar do outro? Então, queria agradecer mais uma vez as nossas maravilhosas convidadas por esse papo delicioso sobre saúde pública e queria deixar o espaço aberto para vocês se despedirem e agradecerem a nossa audiência. A gente agradece muito, né, por ter a oportunidade de falar de um tema tão importante, né, e para que tenha um maior alcance a conscientização dessa prevenção, né, e esperamos que tenhamos outras oportunidades de ampliar o acesso ao usuário à prevenção de doenças. E eu gostaria de agradecer também, como eu falei no início, é sempre um privilégio participar, né, falar um pouquinho de saúde da mulher no geral. Vacina salva vidas, né, não é clichê, a gente precisa falar sempre, vacinas salvam vidas, e a gente tem gratuito no SUS, né, tanto a vacina como o exame de lâmina, como o exame Papa Nicolau. E é sempre uma satisfação a gente poder vir falar, né, e as pessoas saberem e procurarem, né, o que elas têm de direito, né, o que elas têm gratuito para elas, que o SUS proporciona isso para elas. Os testes Trabalhar rápidos, pessoas com vida sexual ativa, façam um teste. Sim. trabalhar com a garantia do acesso é muito gratificante para a gente, né, então, vamos embora, né, mantenha a caderneta de vacina atualizada em Toda, todas as fases da vida. toda carimbadinha, Tati. Isso, é o orgulho do PNI, sempre. Então, o Nepcast de hoje fica por aqui com esse recado, o recado tá dado, né? Então vamos nos proteger, proteger os nossos filhos, nossos adolescentes e, principalmente, o recado de hoje é vacinem-se contra o HPV. Então, obrigado pela companhia e até o próximo episódio. Nos sigam no @prefcaruaru, @nepcaruaru. Tchau, tchau.